bom dia, como vai? Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Na pauta, a ciência, a tecnologia, a inovação e a educação na cidade de Petrópolis. No destaque de hoje, Giovanni Quadrelli, professor da UCP e diretor do Centro de Engenharia e Computação dessa mesma universidade. O professor Quadrelli vai falar com a gente sobre os projetos com a Petrobras, os projetos com a Ampla e o mestrado profissional em modelagem matemática. Na agenda tecnológica, a Fernanda Vox faz informativo daquilo que é importante para a cidade, quando o assunto é ciência e tecnologia. Eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência e Movimento. Fique com a gente volta já. O Rio hoje é um dos estados que mais cria empregos no Brasil. E quem quiser se qualificar para aproveitar essas oportunidades, pode contar com os CVTs, os Centros de Formação Profissional que o governo do Rio espalhou por todo o estado. 260 mil pessoas se formam todo ano, em mais de 150 cursos de qualificação. O CVT abre mais do que as portas do emprego. Abre caminhos para o futuro melhor. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com o professor e diretor Giovanni Quadrelli, diretor do Centro de Engenharia e Computação da UCP, a Universidade Católica de Petrópolis. Mas antes disso, a nossa agenda tecnológica com Fernanda Vox. Muito bom dia a todos, eu sou Fernanda Vox, trazendo para vocês a agenda tecnológica dessa semana. Como destaque, uma palestra que vai acontecer do ciclo de palestras Fique por Dentro do LNCC. A palestra vai tratar o tema A Abolição em Debate, Intelectuais e Projetos de Nação na segunda metade do século XIX. Na próxima quarta-feira, dia 14 de maio, acontece às 15h. A pesquisadora Alessandra Fraguas, vai abordar esse tema e a palestra busca uma reflexão sobre o pensamento social brasileiro na segunda metade do século XIX e fala sobre esses projetos de nação e construção da identidade nacional nesse período, que tinha como condição principal a abolição da escravatura. Para assistir essa palestra, as pessoas, os interessados, devem se inscrever através do e-mail eventos@lncc.br ou através dos telefones 2233-6039 ou 2233-0061. O LNCC fica na Avenida Getúlio Vargas, número 333, no Quitandinha. O Centro Vocacional Tecnológico do Cascatinha abriu inscrições para 5 cursos gratuitos. Confira na matéria quais são esses cursos e como fazer para se inscrever. O CVT Petrópolis abriu inscrições para os cursos gratuitos de auxiliar administrativo, garçom, operador de telemarketing, promotor de vendas e recepcionista. O pré-requisito é ter no mínimo 18 anos. Para garçom e promotor de vendas, a escolaridade mínima é o ensino fundamental completo e para os demais cursos é necessário ter concluído o ensino médio. As inscrições deverão ser feitas através do site www.faetec.rj.gov.br até o dia 11 de maio. Caso o candidato não tenha acesso à internet, basta que ele se encaminhe ao CVT, que fica na estrada Machado Fagundes, 326, no Cascatinha. O sorteio das vagas será feito de forma eletrônica no dia 13 de maio pela Faetec. Na semana passada, eu informei aqui também sobre a parceria do LNCC com uma universidade francesa. Eu trouxe para vocês a matéria explicando melhor que tipo de pesquisas, que tipo de trabalhos estão sendo desenvolvidos através dessa parceria franco-brasileira. Confira aí.
Então, esse laboratório ele começou agora, tem um ano que ele começou a funcionar, a gente assinou formalmente esse ano. Ele envolve 3 instituições francesas e uma brasileira. As 3 instituições francesas são instituições de financiamento francês, e do Brasil é o Ministério de Ciência e Tecnologia. Por que isso é importante você entender isso, né? Porque muitas vezes a vida da bactéria completa a vida do parasito. E às vezes esse parasito pode ser um parasito que causa mal, causa uma doença ao ser humano. Então, se a gente conseguir entender como é que é essa convivência desses 2 organismos, a gente pode tentar interceder em um dos 2 para que você não passe a transmitir, por exemplo, aquela doença. O Brasil é um dos maiores exportadores de suínos no mundo e muitas vezes esses suínos têm uma pneumonia. Então, nesse projeto, a gente está tentando identificar como é que é a relação dessas bactérias que causam pneumonia nesses porcos, nesses suínos, com o objetivo de entender qual é a população que vive dentro desse pulmão que está vivendo, né, causando a pneumonia, e de tentar identificar quais são os que são patógenos, ou seja, que realmente causam doença, e aqueles que fazem parte do trato respiratório normal dos suínos. Parte da pesquisa está sendo realizada aqui no Brasil. Nós temos um laboratório de sequenciamento de DNA aqui no LNCC e nós fazemos também toda a análise de interpretação dos dados desses genomas, desses organismos. E o grupo francês, por outro lado, ele tem uma característica mais computacional de desenvolvimento de algumas ferramentas matemáticas para poder interpretar esses dados. Então, o grupo se complementa muito. Tem alunos do LNCC fazendo parte das suas teses de mestrado ou doutorado, passando um tempo na Universidade de Lyon, ou mesmo alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da UFRJ, na França, na Universidade de Lyon, e como existem alunos franceses da Universidade de Lyon que vêm passar um tempo em algum dos laboratórios, e isso faz com que tenha um enriquecimento no trabalho que esteja sendo desenvolvido. Bom, parabéns aí à pesquisadora do LNCC, parabéns ao LNCC, é um belo exemplo do que acontece aqui em Petrópolis quando o assunto é ciência e tecnologia. Estamos agora com a nossa entrevista com o professor Giovanni Quadrelli. Bom, estamos aqui com o professor Giovanni Quadrelli. Quadrelli, obrigado pelo aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Vamos falar um pouco sobre a UCP, a Universidade Católica de Petrópolis. Qual é a razão da UCP como instituição? A missão, né? Qual é a missão, qual é a razão de ser? Bom dia, Márcio. Primeiramente, queria agradecer meu amigo Márcio, né, acadêmico, agora repórter aqui me entrevistando, né? A universidade é uma universidade tradicional aqui na cidade, ela tem 60 anos de existência, né? E, como toda universidade católica, ela tem como missão a formação integral do ser humano com base nos princípios cristãos, né? Obviamente, né? Então, quando a gente em qualquer curso da universidade, quando a gente forma um aluno, há o objetivo da formação técnica do curso dele, mas também os princípios filosóficos, éticos e morais da filosofia cristã. Isso é importante para o nosso mundo de hoje, né? Que a gente está assistindo toda essa problemática aí do mundo, né?
Hoje a UCP tem um centro de engenharia e computação que trata de curso de engenharia e de computação. Que cursos são esses que são oferecidos na UCP para a sociedade? Márcio, o Centro de Engenharia e Computação ela iniciou com um curso de engenharia industrial, né? Isso tem 53 anos de existência. Com o tempo foram aparecendo os cursos, né, outros cursos, engenharia mecânica, elétrica, civil. Atualmente são vários cursos, né? Tem engenharia de produção, engenharia de computação, engenharia mecatrônica, tecnólogos. Nós temos 5 cursos tecnólogos, que são cursos de nível superior, mas de curta duração, todos esses em parceria com o governo do estado. Recentemente lançamos o curso de arquitetura, um curso que está tendo muito sucesso na universidade, né? Então, totalizando, não vou citar todos aqui, né, mas totalizam 20 cursos. Na área de engenharia são 20 cursos ou 20 cursos no todo? No Centro de Engenharia e Computação são 20 cursos. 20. Então, tem curso na área de engenharia, né, cursos tecnólogos, todos com base na área de exatas, obviamente, né, e mais o curso de arquitetura. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o convênio da UCP com a Petrobras. E esse convênio, ele data de quando? Quais são os projetos que a UCP hoje tem com a Petrobras? Nós temos hoje, né, como eu estava lhe falando, nós temos em torno de 6, nós estamos com 6 já projetos que aconteceram e estão acontecendo na universidade. Isso começou provavelmente em 2006, 2007, em torno desse ano aí. E hoje os 3 projetos que estão acontecendo nesse momento na universidade com a Petrobras, um projeto que a gente chama de materiais compósitos, porque quando você retira o petróleo lá do fundo do mar, né, você normalmente tira com um tubo de aço, uma liga de aço, né? Só que estão sendo feitas pesquisas que pode ser usado, em vez de um tubo de aço, um tubo de material cimentício, né? É um cimento especial, não é um cimento comum, né? Então a Petrobras montou um laboratório dentro da universidade, um projeto de um vulto razoável, R$1,5 milhão de reais, um projeto, para fazer exatamente pesquisa nesses tubos de material cimentício, que vão ser extremamente importantes para o pré-sal, né? Porque as profundidades são muito maiores, né? Esse é um projeto. Tem um outro projeto que já acontece há alguns anos também, que é muito bonito, muito bacana, que é um projeto na área de software, que se faz o estudo de estabilização das plataformas. Então, a universidade desenvolve esse software junto com a Petrobras, né? A Petrobras já está usando esse software e ele vem ainda sendo aprimorado, né, em parceria lá com a Petrobras. Então, esse seria o segundo projeto. E tem um terceiro projeto, que é um projeto que eu tenho muito orgulho de ser o coordenador desse projeto, que é um projeto que é de amarras oceânicas. O que é isso? Quando a plataforma está lá no alto mar, no mar, né, ela tem que ser amarrada, né, senão ela desestabiliza. Então, aquelas amarras, né, que prendem a plataforma, aquilo ali tem que ser ensaiado para ver se aquilo está em condições de ser utilizado. Então, nós estamos desenvolvendo esse projeto na universidade, vamos fazer a máquina para fazer o ensaio dessas amarras. E aqui na América Latina não tem uma máquina similar a essa, né? Então, a UCP vai se tornar um centro de referência nessa área de pesquisa e de prestação de serviço para a Petrobras. Essa relação com a Petrobras, ela já veio desde 2006. Aproximadamente. Como é que ela se iniciou? A universidade ela tem vários professores que são engenheiros, que são diretores, pesquisadores na Petrobras. Então, isso facilitou. Né? Nós temos um curso de engenharia de petróleo, que eu não citei aqui. Né? Então, tudo isso facilitou a aproximação. E através do chamado Núcleo de Inovação e Desenvolvimento, que nós temos um núcleo, né, que é como se fosse um escritório, e esse escritório ele faz a aproximação entre as empresas e a universidade. Porque, às vezes, essa linguagem é um pouco difícil, né? O ritmo da universidade é um, o ritmo da empresa é outro. Então, esse núcleo ele faz exatamente essa aproximação e vê os projetos que são possíveis de se realizar em conjunto. E os alunos, como é que eles participam desses projetos? E o que resulta dessa participação nesses projetos com a Petrobras? Isso é uma pergunta importante, Márcio, porque qualquer projeto da universidade
ele não é um projeto só para a universidade, o professor e tal. Ele também tem que trazer um benefício para o corpo discente, para os alunos. Então, todo projeto nosso, ou seja, da Petrobras ou outros, que a gente pode citar aqui, sempre tem estagiários. E são estagiários pagos, remunerados. Então, além dele receber, né, ele está aprendendo, ele está desenvolvendo, né, e está sendo preparado para o mercado de trabalho. Então, isso é extremamente importante. Então, qualquer projeto, ele sempre tem estagiários. Eu agora, nesse projeto na Mars, eu devo contratar 2 estagiários para trabalhar conosco lá. Bom, então são os projetos da Petrobras, mas tem outros projetos também da UCP com a Ampla, na área de engenharia. Que projetos são? Esse projeto, eu vou citar o projeto que a gente chama carinhosamente de maleta. Tem um nome bonito, né? Mas a gente chama de maleta, que é mais fácil, né? Então, mas é exatamente isso. A gente projetou, essa maleta já está projetada, está numa fase agora de produção, a gente está construindo essas maletas, né? Produzindo essas maletas, e ela vai ser uma maleta que ela vai testar, ela vai avaliar a qualidade de energia e dos medidores de energia residenciais e industriais. Essa maleta não tem, nesse nível de qualidade e de profundidade, não existe maleta similar. Então, o que acontece? A gente tem muito orgulho desse projeto, eu sou engenheiro eletricista, né, e participei, ela está numa terceira fase, eu participei na fase 2 desse projeto. Conforme a própria Ampla falou para a gente, de todos os projetos que ela já desenvolveu com a universidade, esse vai ser o primeiro projeto que a maleta, né, vai se transformar num produto comercial e que vai virar uma patente. A gente vai patentear esse produto no Brasil e talvez fora do Brasil também. Vocês têm um núcleo de registro de patente na UCP? Como é que isso funciona na UCP? Como é que a UCP está preocupada com essa questão de direitos autorais e patentes? Propriedade intelectual, né, eu tive também, eu estou envolvido numa série de projetos aqui, né? Aprovei um projeto na FAPERJ, que é aquele órgão de fomento aqui de pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, né? E para a gente criar um núcleo de patentes dentro da universidade. Então, eu já comprei uma série de equipamentos, computadores, a universidade já disponibilizou uma sala para a gente. Nós temos um professor, o professor Eric, que é o professor lá da universidade, ele trabalha no NPI no Rio, que é o órgão do governo que vê a questão das patentes. Ele vai liderar o projeto, porque ele conhece, né? Então, a gente vai passar a prestar serviços para a comunidade e para a universidade também, para qualquer um que queira avaliar se aquela ideia dele é uma patente. Então, se você tem uma ideia, né, será que isso é uma patente? Então, você vai poder ir na universidade, na UCP, procurar esse escritório de patentes e vai poder avaliar junto com o professor e com alunos que vão estar lá trabalhando, se aquilo é realmente uma patente ou se é uma inovação, porque às vezes não é uma patente, mas pode ser uma inovação tecnológica. Mas ainda não começou, a gente deve estar começando agora em maio, até o final desse mês a gente deve estar já começando com esse projeto. A gente vê que a universidade é muito criticada pelo fato de só ficar enclausurada lá dentro dela, fazendo pesquisa, ensinando, e da pouca relação que a universidade tem com a sociedade em relação de oferta de produtos e serviços. Essa é uma linha de preocupação da UCP com esse escritório de patentes, com os projetos com a Petrobras. Ela está preocupada com essa relação com a sociedade, de oferecer produtos e serviços na área de ciência e tecnologia, para a Petrópolis em particular e para o Brasil em geral? A universidade, eu vou falar de outras áreas dentro da universidade, mas a universidade ela tem lá o curso de fisioterapia, né, e da área de saúde. Então, ela tem lá uma clínica que sempre prestou serviços para a comunidade. Né? Então, a pessoa que demonstra lá carência, né, e tal, ela pode lá utilizar a clínica da universidade. No curso de Direito, tem lá o núcleo jurídico, que presta serviços também à comunidade. Na engenharia, a gente está criando esse núcleo de patentes exatamente para fazer essa aproximação com a comunidade, um serviço que a gente acha que é um serviço importante. O Brasil precisa de patentes. Né? Só fazendo um parênteses aqui, eu sou professor do mestrado, né? A gente vai falar do mestrado aqui. A gente é muito cobrado pela produção científica, né? O artigo que você publica. É importante publicar o artigo, sem dúvida nenhuma, mas a gente está
focando muito no artigo e deixando de, falando em nível de Brasil, né? E deixando de fazer a patente, né? Então, essa é a nossa preocupação com esse escritório. Você tocou num ponto importante, é essa aproximação com a sociedade, mas também para fomentar essa questão da patente, né? Que a gente precisa. Isso é importante. A UCP também lançou recentemente um curso de mestrado na área de modelagem computacional. Como é que isso está funcionando hoje na UCP? Então, é um mestrado que a gente também tem muito orgulho, né? Porque um mestrado, ele é a universidade, toda universidade, ela tem autonomia para criar qualquer curso de graduação. Então, se a gente resolver lá criar um curso novo de graduação, a universidade tem autonomia. No caso do mestrado, não funciona assim. A gente tem que ter uma autorização da CAPES, que é o órgão do governo que faz essa fiscalização. E para você abrir um mestrado, você tem que ter um corpo docente com produção científica muito alta. Então, você tem que começar o curso já no nível muito alto, né? Então, nós conseguimos, junto com a LNCC, com professores da LNCC, com professores da PUC do Rio de Janeiro, professores nossos da UCP, montar esse mestrado, que é um mestrado em gestão de sistemas de engenharia, que é um mestrado interdisciplinar. Então, ele não é... Claro, os alunos de engenharia podem ter foco na engenharia, mas tem alunos de administração fazendo esse curso. Né? Então, ele é interdisciplinar. Qual engenharia? Pode ser engenharia elétrica, mecânica. E como ele é um mestrado profissional, ele tem um perfil um pouquinho diferente do mestrado acadêmico. Né? O mestrado profissional, ele normalmente visa pegar aquele profissional que está na empresa, que está desenvolvendo um trabalho na empresa, quer resolver um problema importante, às vezes, que não se consegue resolver lá dentro da empresa, traz esse problema para dentro do mestrado, né? E esse problema pode virar uma dissertação dele, a dissertação de mestrado, com orientação do professor do mestrado. Então, esse é um perfil importante, com aulas no sexta e sábado. Também isso facilita para quem trabalha, né? Quadrelli, uma última pergunta aqui, estamos chegando ao final do programa. Qual a importância hoje dos projetos FAPERJ, de fomento à ciência e tecnologia, para uma universidade no interior do Estado? Isso é extremamente importante, né? Porque, primeiro, quando as universidades... A UCP é uma universidade de porte médio, né? E você concorre com um projeto de pesquisa com grandes universidades. Então, quando ela faz um projeto, às vezes tem projetos até direcionados para a região serrana, isso é importante porque aí a gente tem uma possibilidade maior de conseguir esses projetos, porque a gente sempre está concorrendo com grandes universidades. Então, esse projeto que eu citei, como tem outros projetos na Universidade FAPERJ, a gente sempre está concorrendo com grandes universidades. Então, às vezes, não é tão simples você ganhar um projeto, né? Às vezes, a gente apresenta 2, 3, 4 projetos para conseguir ganhar um. Quadrelli, muito obrigado pela sua entrevista hoje. Obrigado por aceitar nosso convite. Suas últimas palavras aqui para os seus alunos lá da UCP, né? Se quiser, por favor. Tá bom, Márcio. Eu gostaria de agradecer aqui pelo convite, né? O Márcio, meu amigo aqui, acadêmico, né? Meu amigo. E a universidade está crescendo, hoje o Centro de Engenharia está em 2.000 alunos, a gente tem um orgulho muito grande disso, 2.000 alunos, o mestrado funcionando, todos os projetos acontecendo, outros projetos que a gente não citou aqui. E, às vezes, a sociedade, Petrópolis, a região serrana, não conhece a universidade, né? Então, eu gostaria estou convidando a todos para conhecer a universidade, vir estudar conosco, venham fazer também o mestrado com a gente, que o mestrado está muito bonito, está muito bacana lá. Tá? Obrigado. Obrigado, Quadrelli. Obrigado a todos que nos assistiram. Vocês já sabem, temos encontro marcado toda terça-feira no programa ao vivo. Terça-feira, 9 da manhã, programa Ciência em Movimento. Se não for ao vivo, tem nossa página no Facebook, TV Ciência em Movimento. Temos também a nossa página no canal YouTube, TV Ciência em Movimento. Uma boa semana a todos, um bom dia, um forte abraço. Tchau.